Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Hoje eu estou aqui para analisar com vocês mais um sincericídio do Valdemar da Costa Neto. Você não entendeu errado não. Na semana passada eu estive aqui participando do quadri com o Yuri, com o Azen, a gente falava sobre o sincericídio do Valdemar da Costa Neto, dando uma entrevista em um veículo local aqui de Sergipe, onde ele admitia que sim, tinha tido sim planejamento de golpe, tinham planejado golpe, tinham tentado golpe, tinham, mas como o golpe não foi consumado, não tinha crime. Muita gente naquele momento já viu que o Valdemar estava largando a mão do Bolsonaro e abandonando ele. Eu já citei isso aqui em alguns momentos, porque o Bolsonaro tem virado, não é de hoje, já tem um certo tempo, um peso para o Valdemar da Costa Neto. Como assim, Carlito, um peso? Ele tem virado um peso porque o Bolsonaro hoje não consegue entregar para o Valdemar aquilo que ele precisa nesse momento. Custa muito caro para o Valdemar e gera um desgaste para ele como líder de partido político que deixa ele dentro do PL quase que isolado. Apesar do PL ser o partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados e tendo uma grande bancada também dentro do Senado Federal, o PL não consegue dialogar com o governo porque não existe diálogo com o governo, já que o PL está na extrema-direita nesse momento. O PL não consegue dialogar com todos os outros partidos de direita, porque existe um momento ali que alguns partidos de direita até abrem um diálogo, mas nem todos querem estar o tempo todo colado com o PL. E o Valdemar entendeu que o Bolsonaro, neste momento, deixando o partido ou deixando de ser ali a cara do partido, pode dar para ele aquela renovação que ele supostamente estaria precisando. E aí, nesse último final de semana, ele participou de um evento com algumas figuras em São Paulo, né? Entre eles, por exemplo, o Gilberto Kassab, e ele diz o seguinte, em um determinado trecho desse evento que ele participou sábado em São Paulo. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte, abre aspas, se você planejar um assassinato, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não é crime, diz Valdemar da Costa Neto. E essa fala foi tão problemática que o Tarcísio de Freitas, que já está queimado, inclusive, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto que na semana passada, após aquelas falas dele ali, falando sobre a tirania do ministro Alexandre de Moraes, que não iria mais aceitar isso, que não iria mais aceitar aquilo, o que aconteceu? Ele atacou o Supremo Tribunal Federal, atacou o ministro Alexandre de Moraes e ali fechou completamente as portas para o Supremo Tribunal Federal. Tanto que vários interlocutores do Tarcísio tentaram procurar o ministro Gilmar Mendes para abrir um diálogo, tentaram procurar o ministro Alexandre de Moraes para tentar manter diálogo, mas até onde eu tenho informação, todos deram com a cara na porta. Por quê, Carlito? Porque se achou muito grave aquilo que o Tarcísio fez, né? Que não tem perdão, digamos assim, aquilo que o Tarcísio fez, incomodou muito o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí estas falas do Valdemar da Costa Neto complicam porque o Tarcísio tinha uma viagem marcada para hoje, segunda-feira, 16h30 para Brasília. Iria se reunir com aliados lá para tentar costurar uma anistia que incluía o próprio Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que a anistia que eles querem passar para tirar o Bolsonaro da cadeia ou da condenação não será aprovada porque, além de ser inconstitucional, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já falou: anistia geral, ampla e restrita aqui não passa. O presidente também da CCJ do Senado, que é o senador Otton Alencar, também já falou: aqui também a anistia ampla, geral e restrita não passa. E aí, após essas falas do Valdemar da Costa Neto, você teve ali esse cancelamento da viagem do Tarcísio. Ele não explicou detalhadamente o porquê do cancelamento dessa viagem, mas para quem consegue juntar lé com cré, entende claramente que esta admissão, mais uma vez, de Valdemar da Costa Neto, que houve sim um planejamento golpista, que eles não negam mais, tá? Pode observar, o Valdemar já vem falando há várias semanas. Teve um plano golpista? Teve, mas não teve golpe. Se não teve golpe, não teve crime. Ele só tá faltando ele falar, tá ok? Porque o discurso é quase idêntico ali ao do Bolsonaro, mas negando, né? Que o Bolsonaro geralmente nega. Não teve discussão de golpe, tá ok? Não teve golpe, eu não estava presente, não sei de nada. Agora não, o Valdemar fala, teve discussão sim, planejaram sim, mas não conseguiram dar o golpe. Então, se eles não conseguiram, não tem crime. Só que a lei, no artigo 359L, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, que fala especificamente sobre golpe de Estado, deixa lá claro o seguinte,
que tentar não é consumar o golpe ou consumar a abolição do Estado democrático de direito que configura crime. A mera tentativa já configura o crime. Por quê, Carlito? Porque se o golpe for consumado, quem é que vai punir os golpistas? Os próprios golpistas vão falar, olha, demos o golpe, mas estamos errados. Vamos nos julgar agora para dizermos que o que nós fizemos não é correto. E que por conta disso vamos voltar atrás do que teria acontecido. O Valdemar, inclusive, ainda segue na fala dele dizendo o seguinte, ó, o grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo, camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente e eles falam que aquilo é golpe. Na verdade não é só aquilo que é a tentativa de golpe, Valdemar. Você é mais esperto do que isso. Eu acho que até o bolsonarismo já entendeu que você também se faz de bobo de vez em quando, só para jogar o seu mito aí aos leões, porque vocês sabem que o Bolsonaro politicamente não pode mais agregar aquilo que vocês precisam, que é voto. Carlito, mas o Bolsonaro morreu politicamente? Não morreu politicamente no que diz respeito ainda à força eleitoral, porque ele ainda tem ali de 15% a 20%, pelo menos, de apoiadores, né? Tanto que esse é o grande desespero ali do Carlos, do Flávio, do Eduardo, é ter essa massa dispersada ali e até eles, como candidatos nos seus domicílios eleitorais ali, acabem sendo prejudicados por essa dispersão do, entre aspas, eleitorado bolsonarista, que poderia ir uma parte para o Ratinho Júnior, uma parte para o Caiado, uma parte para o Romeu Zema, uma parte para o Tarcísio de Freitas. Então tudo isso está gerando uma preocupação em relação a eles. O Valdemar tem falado tanta abobrinha ultimamente que até mesmo aliados próximos de Jair Bolsonaro têm dito o seguinte, ó, mais uma vez Valdemar foi sincericida, deu munição para os governistas articularem contra a anistia. Lembrem, dos últimos 30 dias para cá, o Valdemar já falou que Bolsonaro se compara a Che Guevara, que Bolsonaro só está doente porque está preso, mas que se fosse absolvido ou que se a pena dele seja perdoada, no outro dia ele já estaria na rua fazendo campanha. Disse, inclusive, agora que o Bolsonaro tentou dar um golpe sim, falou 2 vezes, só que como não foi consumado o golpe, não teria tido golpe na cabeça dele, que não poderia ter a condenação por golpe, e a gente sabe que a realidade traz fatos distintos, né? Não importa se você conseguiu ou não conseguiu dar o golpe. Se você tentou dar o golpe, você já cometeu o crime. A lei é bem clara em relação a isso. Agora a gente vai ver esse corre-corre aí para ver quem é que vai suceder o Bolsonaro na corrida eleitoral. Já estão apontando a Michelle, eu não acho que será a Michelle. E a forçação de barra está tão grande em relação a Michelle e a outros nomes da direita bolsonarista que alguns veículos começaram a divulgar pesquisa local. Por exemplo, Bolsonaro vence a eleição de Lula no Distrito Federal. Tarcísio vence a eleição de Lula, vence Lula, melhor dizendo, na pesquisa, né? Vence, está à frente de Lula em Brasília. Ou no Distrito Federal, melhor dizendo. Michelle está à frente de Lula no Distrito Federal. Só que a eleição não é vencida com voto de uma unidade da federação. Tampouco com os votos apenas do Distrito Federal. Se fosse assim, a gente precisaria começar a fazer pesquisa só por região ou só por estados que o presidente Lula tem uma boa votação. Bahia, Piauí, por exemplo, que ele tem uma votação percentual elevadíssima, acima de 70%. Chega a ser patético essa forçação de barra da extrema-direita de falar, olha, se a eleição fosse em Brasília, das 10 às 24, às 19, das 10 da manhã às 19, o Lula não seria eleito. Aí em São Paulo vai ser como? Se a eleição fosse dia de feriado de Santo Antônio e fosse das 7 da manhã às 8h30, Bolsonaro venceria a eleição, Michelle venceria a eleição. Só falta eles criarem esses critérios agora. Evidentemente que eu estou sendo irônico aqui, né? Mas só falta eu criar esses critérios. Porque você ficar divulgando pesquisa, qual que é o próximo? Vai divulgar pesquisa por bairro? Se a eleição fosse em Pinheiros, Lula perderia. Se a eleição fosse no Jardim Europa, Lula perderia. Se a eleição fosse no Capão Redondo, Lula ganharia. Se a eleição fosse no Brooklyn, o Lula ganharia. Se a eleição fosse na Consolação, o Lula perderia. Será que vai ser assim que vai ser feitas as próximas pesquisas eleitorais? Eu acredito que o Valdemar entendeu que ele precisa se livrar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um peso, tanto salarial quanto político neste momento, que algumas relações para o Valdemar ficam complicadas por causa do Bolsonaro. Vale lembrar que na eleição do ano passado, existiam algumas cidades aqui no interior do Nordeste que existiam relação entre o PL e alguns partidos de esquerda. Por quê? Porque diferente do cenário nacional ou do Sudeste,
Em alguns lugares aqui do Nordeste, para o eleitor, pouco importa se o partido que o indivíduo está afiliado é de direita ou de esquerda. Nem toda a cidade do interior você tem esse entendimento claro do que é direita e esquerda, de partido ser de direita e se aliar com a esquerda, ou de partido ser de centro-esquerda e se aliar com a direita, ou de partido de centro-direita e se aliarem com a esquerda. Não existe necessariamente essa compreensão de forma mais ampla em algumas regiões do interior aqui do Nordeste. E foi isso, meu amigo, que gerou ali um certo incômodo no passado na eleição com o Valdemar, tanto que ele chegou até a falar, né, que Bolsonaro não consegue entender, que alguns cenários são diferentes no Nordeste, que ele deveria compreender algumas coisas por outro prisma, por uma outra ótica, que não é bem assim que funciona. E o Bolsonaro gravou vídeo junto com o Flávio, com o Carlos e com o Eduardo dizendo: em cidades ou estados que você vê que tem aliança entre candidato do PL e algum candidato da esquerda, não vote nesse candidato, vote no outro candidato de direita que estiver concorrendo. Então isso atrapalha o Valdemar. O Valdemar é tudo, menos burro. Quando ele abre a boca, por exemplo, e comete esses, entre aspas, sincericídios, não é à toa. Ele sabe o que ele está fazendo. Compartilhe o vídeo, meu amigo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até a nossa análise de amanhã. Tchau!